Estamos aqui, Pode Pensar Podcast, nosso primeiro episódio, né? Estou aqui com o irmão Ricardo, com o irmão Maninho, e esse aqui é um projeto novo, né? Que nós três estamos participando com as ideias e queremos dividir essa ideia com vocês e demonstrar o que nós queremos passar para o público. Então, se vocês quiserem comentar algo sobre o assunto, seja... Vou deixar pro Ricardo, pro Rick, né? Aí ele tá fazendo a segunda parte aí. Sim, com certeza. E o nosso intuito sempre vai ser fazer com que as pessoas pensem. Não o que só a gente pensa, mas mostrar os fatos e acontecimentos, né, desse último tempo. Como a gente sempre vai dizer sobre a palavra de Deus. Então, o que a Bíblia nos alerta, a gente também vai querer alertar ao nosso próximo, porque Jesus nos ensina a amar ao próximo. Então, esse é o nosso intuito, de sempre mostrar a verdade, mas nunca ficar em um time. O único time que a gente vai jogar sempre vai ser de Jesus Cristo. Então, sempre é o nosso intuito mostrar a Bíblia. Maninho? Então, a gente sabe que o mundo hoje ele tá bem dividido, né, em relação da palavra, do evangelho em si. E esse projeto que a gente já tem no coração por algum tempo, ele veio para somar na sociedade, com as pessoas, com os cristãos em geral. Trazer também mais para as pessoas, para as outras pessoas, um tipo de pensar diferente. Não que seja diferente da Bíblia, mas para que eles também possam pensar que a Bíblia pode ser introduzida na vida deles, mesmo não sendo cristão. Os fatos que estão acontecendo, o que nós estamos vivendo no dia a dia, pode trazer o pensar para cada pessoa. E assim, eu quero que as pessoas entendam que tem muita gente que tem essa ideia sobre cristão que não pensa. Nós somos fechados, nós somos pessoas que... Ideia só, né? Sem dizer que desse grupo aqui, né, eu acredito que vai sair. Vai sair umas coisas bem interessantes aqui, né? Como Transformers, né? O que o Ricardo tem a dizer sobre esse assunto? Qual que é o nome aí? Vamos ficar silencioso sobre essa. Nesse momento. Não, vocês vão ver nos cortes aí. Quem gosta de assistir vai ver nos cortes sobre os Transforma. Mas nós quer mostrar pro público que sim, cristão pensa. Isso. Nós pensamos e nós vemos os fatos, a evidência, e sim nós queremos usar a nossa mente racional para entender as coisas, né? E eu acho que tem muita gente que não é cristã e não vê isso em cristão. E eu acho isso incorreto. Não é todos que é assim. Sim, tem gente que é mente fechada, que não quer ouvir a evidência, não quer saber a verdade, e ela quer viver no mundo dela. Mas nós somos abertos à evidência e nós queremos seguir a verdade. E por isso que nós somos cristãos, porque nós vimos que Jesus era a verdade. Então, nós queremos viver isso em todos os dias, né? Ver a verdade em todos os momentos e viver essa verdade com os outros, né, a realidade das coisas. E, né, a maioria da nossa verdade está aqui, né? Com certeza. É interessante a gente ouvir isso, porque agora vem na mente Oséias 6, 3 e 6, que vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nessa passagem eu observo que é exatamente aquilo que nós estamos propondo para a pessoa que está do outro lado dessa câmera
né? Para nós aqui, que vai haver outras pessoas também que vai sentar aqui com a gente, vai falar, vai conversar, a gente vai propor assuntos para que a pessoa possa conhecer a Deus, conhecer os projetos de Deus, né? E a gente tem uma certa dificuldade que é conhecer a Deus. A maioria das pessoas, eu penso que falta o que faltou na igreja lá atrás, a gente tem que cobrir agora. Eu cito em alguns vídeos que eu faço, Rodrigo, a respeito, eu sou bem radical às vezes quando eu falo, né? E talvez não precisasse de mim ser assim. Só às vezes. Hã? Repete? Passou já Passou. já foi. Então, mas eu vou ver na filmagem depois. Tem escapatória não. E eu entendo que foi oculto às pessoas o conhecer. E hoje você observa, principalmente no meio brasileiro, a falta que nos faz a leitura, o conhecimento. E hoje você observa que uma pessoa tem muita dificuldade de ler a Bíblia ou de ler um livro, né, que seja qualquer que seja. E a Bíblia é bem clara. Em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E eu posso até citar algo que é muito verdade isso, que a gente vê na igreja apostólica, Efésios. A gente pode ver na igreja de Éfeso que o pessoal ali, eles foram perdendo o primeiro amor. Mas por quê? Houve uma estagnação, uma parada. Eles chegou na porta ali, eles não quiseram passar a porta. Eles preferiram estagnar. A Bíblia não fala que o povo tava fornicando e fazendo essas coisas. Eles estavam perseverantes, mas eles estavam estagnados. A perseverança deles não atravessou a porta. Eles não cresciam mais, Eles né? não cresciam mais do Sim. ponto que Cristo queria que eles crescessem. Porque ele fala muito sobre, né, sair do leite. Ele estava no leite ainda. Ele estava, tipo, nas coisas fundamentais, mas eles tinham que se aprofundar na palavra, se aprofundar na vida. E eu acho que, você acertou no ponto. Tipo, nós temos que aprofundar, né? Quando a gente observa, como o irmão falou de Efésios, a gente observa Paulo mostrando ao povo a mente cauterizada. Né? Quando eu observo a mente cauterizada, são aquelas posições que a gente toma para não mudar. Né? Tipo assim, eu conheço a Bíblia, é o suficiente. Mas você tem que prosseguir em conhecer. Não é só você conhecer, é prosseguir. A cada dia você buscar mais, estudar mais. Viver aquilo, né? Viver aquilo. Viver aquilo. Não é só você ouvir. Porque muitas vezes a pessoa senta aqui e vai só me ouvir. Quando chega em casa, ela não vai estudar. Ela só me ouviu. E ela, com a consequência daquilo, ela se acomoda. E não quer aprender mais. Para ela aquilo é o suficiente, só ouviu. Na hora que alguém perguntar, ela não sabe onde nem está aquilo que foi falado. Sim. Então, nós estamos observando na sociedade as pessoas tendo posição de mente cauterizada. Não aprende mais a não ser aquilo que elas já ouviram. Sim. Não, concordo plenamente. E por isso que nós queremos fazer esse podcast, né? Nós queremos abrir as mentes das pessoas a entender mais, buscar mais, né? E através disso ser edificadas pela palavra, né? Somos só um barco para a palavra, para chegar às pessoas, né? E assim, só para contexto, nós estamos na casa do Maninho. Agradeço pela casa dele, né? Deus te abençoe. E estamos fazendo algo novo,
né? Então, tipo, se tiver algum erro, alguma coisa que nós podemos melhorar, comenta, fala pra nós, ó, o áudio tá um pouco baixo, isso e aquilo, e vamos melhorando. A né? gente vai aprender a melhorar isso. Vamos pensar ainda a gente sobre não sabe. Vamos pensar, né? Vamos Pode pensando. pensar é pra isso, né? Vamos pensando. E eu, assim, mas somos brasileiros, né? Moramos na Austrália. Para quem não nos conhece pessoalmente, moramos na Austrália e queremos, né, ver o início de cada um. Claro, ninguém aqui nasceu na Austrália. Somos todos os brasileiros que veio, uns novos, uns mais velhos. Mais velhos, isso. Então, eu vou perguntar Eu não entendi por que ele falou mais velho, mas eu vou deixar passar, porque né, a gente renova Senhor, a cada Senhor. dia pela misericórdia de Deus, cada manhã. Então, como hoje é uma manhã, então a gente está sendo renovado pela graça de Deus, né? Graças A gente Já Deus. foi perdoa. entendido, não precisa de comentários, eu né? não vou nem comentar. Se né? for comentar, aí vai aumentar o Ai, tempo aí. ai. Então... O podcast tem que ser curto, gente. Senão nós ficamos o dia inteiro aqui papo em piano. Mas eu vou começar pro Maninho, né? Porque ele é o velho de casa. Então, em outras palavras, A bagagem o é maior, manda-chuva, vamos falar assim. Experiência é muito. Experiência, experiência, os calos Pensou mais estão que nós. Uma coisa que vocês tocou nesse assunto aqui, eu acho importante ser comentado, né? O Rick falou sobre experiência, o Rodrigo foi logo em seguida. Gente, eu sei que experiência não evita de a gente errar, né? Porque a experiência, ela é uma fase que você tem depois de um certo pensamento, ou de uma certa aprendizagem, né? Por exemplo, eu briguei com uma pessoa ontem, mas amanhã eu já não vou brigar com ela. Então eu tenho a experiência daquela briga, que aquilo causou mal para minha vida, e eu não vou causar aquilo de novo. Eu vou mudar o meu pensamento. Como eu já sou um pouco mais velho, e por ter passado muita coisa, tanto dentro e fora da área cristã, então eu posso ser considerado mais experiente, né? Por ter causado também, né, tristeza em outras pessoas, por outras pessoas ter causado tristeza na minha vida, eu aprendi. Isso é experiência, né? É o passar dos dias, aprendizagem com aqueles dias, isso traz a experiência para a pessoa. Vocês são mais experientes do que uma pessoa mais nova do que vocês, porque vocês tiveram aquele momento que eles não tiveram. A pessoa que tem 5 anos a menos do que vocês, por exemplo, vocês são mais experientes do que eles. Então, essa experiência vocês vão poder usar para ensinar essas pessoas que são mais novas do que vocês, porque a Bíblia vai falar assim que com a pessoa mais velha do que nós somos filhos, como filhos para eles. Com a da mesma idade, nós somos irmãos. Com os mais novos, nós somos como pai. Sim. Isso é importante para nós aprendermos na vida. Sim. Né? Então, Mas fala aí um pouco sobre a sua vida, né? Quando que você chegou na Austrália? então há quase 18 anos atrás, a gente foi chamado para trabalhar na Austrália. Apareceu um australiano juntamente com um brasileiro. Não precisa citar o nome deles, né? Não. E eles convidaram a gente para trabalhar, dando visto, passagem, tudo para a gente vir para a Austrália. E a gente embarcou nessa sem saber onde que era a Austrália, porque a gente achava que a Austrália era a mesma coisa de que Áustria, né? Porque a Austrália era muito pouco conhecido. O que era mais conhecido era a Áustria, por estar mais numa região mais conhecida, né? Pro lado europeu ali, aquela área ali. E a Austrália está no meio do oceano, na Oceania, então quase ninguém conhecia. E a gente partiu para
para uma história que mudou a história de vocês. E mudou a história dos jovens, de outros que vieram. E com isso, a gente aprendeu o inglês, trabalhamos na Austrália por mais de 17 anos, hoje, né? E estamos aqui. Me converti na Austrália há mais de 12 anos atrás. Sou cristão há mais de 12 anos. Prego o evangelho na mesma quantidade de tempo, né? Porque naquela época não tinha tanto pregador em português. E então fui formado dentro do evangelho. Fiz teologia, vários cursos, como eu mostrei para o Ricardo. O Ricardo já conhece a minha história, acho às vezes que mais do que você, porque o Ricardo frequentou várias vezes aqui, né? Sim. O Rodrigo foi menos no tempo de mais jovem, quando era bem criança. Nessa sala aqui, né? Nessa sala aqui, exatamente. Nessa sala aqui a gente teve várias histórias, né? A cidade que eu morei, Rodrigo, vocês conhecem a minha história, mas é preciso que eles saibam um pouco, né? A cidade de Warwick foi quando eu me vi a primeira vez, né? Quando eu vim para a Austrália. Então eu mudei para cá e a gente então teve mais histórias nesse lugar aqui na cidade de Oak. Sim. Assim, nós quase todos nós aqui já conhecemos já há um bom tempo, né? Mas você, Ricardo, qual que foi o começo? Quando você chegou aqui? Conta aí pra nós. Sim, é bom comentar até um pouco que ele já falou aqui, porque do mesmo tempo que o grupo dele veio, ou ele veio só, o meu pai também veio nesse grupo, só que foram destinados para diferentes cidades só. E acho que foi em 2005. 2005 2005 para 2006. Meu pai chegou aqui e antes eu não tinha essa vontade de vir para cá. E após eu crescer com 16 anos, eu tive essa vontade. Aí meu pai me chamou, a primeira vez que ele chamou, eu falei, eu vou. Aí eu cheguei aqui na Austrália com 16, eu tinha acabado de fazer 16 anos e foi aquilo, uma coisa de louco. Eu nunca tinha trabalhado, eu comecei a trabalhar. É diferente. Eu gostei muito, né? Eu pude ajudar a pessoa que eu amo lá no Brasil, minha mãe. E foi muito bom pra mim, né? E por volta de 2 anos após que eu tava aqui, frequentando umas quarta-feira, inclusive aqui nessa sala, que Jesus me encontrou. Então, acho que a melhor parte, aliás, né? Você encontrou Jesus, né? Sim. Porque eu acredito, Ricardo, que Jesus já estava de olho na gente lá atrás. Só que você não tinha visto isso. Cara, é muito lindo isso. É muito lindo. Meu Deus do céu. Porque às vezes nós achamos assim, Jesus me encontrou, mas quando? Se nós já estava no ventre, Deus falou, não, você vai nascer. Muito lindo, né? Né, com a conversão desse pessoal aqui, inclusive com a minha, é tremendo. Sim. Muitas conversas. Se eu falar aqui, eu choro. Porque eu vi a conversão dele, e eu vi a minha. Eles não viram a minha. Mas forte. E só para ver, né, como a palavra de Deus trabalha, né? Trabalhou com nós. Nós estamos juntos até hoje. Né? E assim. O mais rebelde, viu? Não é? Sabe nada. Bonezinho pra trás, já pode ver, né? O naipe. Né? O naipe do cliente. Vai orar não. Não, mas assim, eu sou o mesmo caso que os irmãos aqui. Eu vim com 7 anos, né? E meus pais também vêm aqui, né? Todo mundo veio do frigorífico, da área do frigorífico. E meu pai veio primeiro, ele veio no primeiro grupo, né? E deu uma oportunidade para ele veio, pegou... Assim, era um tempo difícil no Brasil, né? Eu lembrando ele falando, era um tempo difícil financeiramente e as pessoas queriam algo novo. E ele veio
E depois de um ano, foi em 2006, ele trouxe a minha mãe e eu, né? E, assim, era muito bizarro. Assim, eu não entendia nada de inglês, mas, claro, sendo um menino, você aprende muito rápido, né? E eu A peguei... mente está muito mais propícia, né, Sim, a aprender do que quando você é mais velho. sim, Eu cheguei com 25 anos, ainda estava naquele auge de aprender sim. tudo. Então, foi muito mais fácil para mim do que uma pessoa de já que tinha 40 anos. Sim, Né? sim. E aí eu peguei rapidão, né? E muitas pessoas têm dificuldade. Falei, de onde você é? Né? Tem uns que não sabem, porque assim, o sotaque. E o português, assim, às vezes. Para quem não sabe, aqui na Austrália tem um índio, indígenas, que se chama, a gente chama eles de aborígene, é o nome deles, né? Então, por isso que ele disse que parece muito eles. que não sabe, né, de qual origem que é, mas a gente determina aí um aborígena, né, um indígena. Mas assim, o meu português ainda, às vezes eu tenho que corrigir. Eu tenho uma esposa que morou pouco tempo aqui na Austrália, é brasileira também, e ela, né, me corrige onde que eu preciso. Então, assim, o escrito também eu consigo. Graças a Deus, meus pais em casa falavam português comigo e ainda continua a língua. Aí, né, eu tenho que continuar praticando, senão eu perco um pouco o jeito, as manias. Mas aí eu fui crescendo, né? Eu já fui católico quando eu era bem jovem. Eu fui para uma escola católica. Ali me converti, né? Eu acho que foi uma ação muito social, não foi uma ação pessoal, né? Então, aí eu encontrei o irmão Maninho, né? Nós conversou sobre a palavra e a palavra penetrou. Só que assim, eu fui como que eu fui uma pessoa mais rebelde, né? Foi difícil. Até pela idade, né, irmão? Sim, sim. A idade ajuda bastante, né? Não é porque você era rebelde, mas é porque o jovem, quando é ali saindo da criancice para a adolescência, ele tem aquele período mesmo. De dificuldade, né? Eu fui terrível. Mas assim, em comparação à conversa do irmão aqui, ele foi, né, uma conversão bem reta e direta. A minha foi um andar, né? Mas assim, claro, Deus me ensinou muito por causa desse andar. E eu acho que eu seria um cristão bem diferente se eu não passasse isso. Então eu acho que Deus deixou eu ser rebelde, Deus deixou eu ser essa pessoa que lutasse contra ele para me ensinar muitas coisas, né? E eu segurei o anjo, eu segurei o anjo para receber a minha bênção. Então, graças a Deus, né, hoje sou cristão. O Maninho, através da conversão dele, foi também trazendo a palavra para todos e continuamos. Né? É incrível, né? Porque, assim, querendo ou não, né, olhando toda hora, eu começo a voltar lá atrás, né, de ver o Rodrigo, ele veio primeiro, né? A gente tinha um momento ali em casa ali que era oração. E eu pegava a molecadinha da região aqui e a gente começava, né, a falar de oração, falar da palavra. E o impressionante é que eles vinham, né? Era tudo menino, criança. E tinha o quê? Qual era a idade dos... 12, 11 anos. 12, a maioria, né? Nessa idade aí. 12, 11 anos. Um menino dessa idade, eles estão mais interessados em jogar bola, né? Andar com as suas turmas. Mas Deus, ele tem um meio de trabalhar tão grande, Ricardo, que olha para você ver as crianças atentas para uma pessoa mais velha do que eles. Eu devia ter meus 30 anos naquela época. Sim. Né? Mais velha do que eles, e mesmo assim Deus fazia o sentimento deles virar para Deus. E toda segunda-feira, era segunda ou quarta-feira, alguma coisa assim, Foi. eles estavam em casa orando. Sim. Como que Deus trabalha? E naquela época não tinha, dentro da igreja em si, não tinha encontro de jovens. Não tinha grupo de jovens. Mas eles vinham para minha casa pra gente orar. Sim. E era o quê? Uns 7, 8?
Sim. mais ou menos. Adolescentes, passando da criancice para adolescência. Mas Poxa, assim, infelizmente, né? Não foi todos que ficou, né? Infelizmente. Muito triste. E eu fico triste por isso, porque eu amo aquelas pessoas, né? E conheço elas, sei o andar delas, e infelizmente elas não levaram isso, não levaram ao arrependimento. Mas tenho fé que ainda consegue, se Bem Deus lembrado. consegue trazer elas de volta. É claro, Bem né? Deus lembrado, também deixa elas nos caminhos delas. Então eu assim, eu e o Ricardo, nós somos amigos também e nossas esposas são cristãos. Todo mundo aqui é casado, né? Cada um aqui tem uma esposa. E tudo cristão, né? E tudo cristão também. Então, Minha assim, esposa me mandou uma mensagem aqui falando assim: olha o que eu encontrei aqui solitário. Aí eu olhei a foto, eu olhei no meu dedo, a minha aliança tava lá, em cima do criado. Meu Deus. ó, o primeiro podcast já foi. A mulher já Não falou, confundam essa mão. a mulher não vai deixar já rodar. Ih, ela vai ter que fazer tudo de novo agora. Já era. Perdeu o primeiro podcast já. Já perdemos todo o O trabalho. corte vai ser grande, hein? Não, mas. Não, mas como me diga, como que pode? Olha aqui. Se você acha que a mulher desse homem vai concordar com um negócio desse, um podcast sair em rede nacional, não é possível. Gente, não vai cortar agora. Tem como cortar esse meio aqui? Vai nessa parte aqui e deixa o som dele. Deixa só o áudio. Não, mas assim, eu conheço o Maninho foi casado a maioria do tempo que ele tava aqui, né? E a Lili e o Ricardo tem quase o mesmo tanto de tempo de casamento que nós, né? Sim. Então, nós somos mais novos de casamento, só que Bom, em parte que eles querem dizer, estou um pouco na frente deles há anos. a corrida dele tá chegando mais no final que nós. Bom, como a Bíblia fala que cada um tem uma senha, né? Não é literal isso, mas não sabemos tempo, dia e nem hora, então eles podem ir primeiro. Não, né? Deus Então, me livre, cruz credo. 75 pra cima, tá bom. né? Mas Então- se Jesus voltar também, tá bom, né? É Então, melhor, né? Jesus- É melhor Jesus voltar, tá todo mundo vivo e todo mundo subir pra glória junto. Exato, exato. Mas agora voltando, vamos explicar, né, o que nós vamos planejar para agora adiante. É claro que nós teremos outros podcasts falando mais sobre o nosso testemunho, né, detalhando a nossa conversão. Isso seria tipo um próximo, né? Sim, mais para frente. Mas nós temos outros objetivos, né? Sim. E assim, também temos convidados, né? Sim. Vindo aí, né? Nós não vamos detalhar muito, deixar só na expectativa, Isso. mas eu acho que esse podcast vai ser muito sobre a sua resposta também, né? Como você vai responder com o nosso podcast e do que vocês pedir também, né? Nós podemos incorporar isso no podcast. Também a gente pode fazer em outros ambientes, né? Sim, sim. Não só aqui. sim. A gente está aberto a fazer coisas diferentes, não coisas loucas e fora da nossa fé. Sim, né? claro. Eu penso que nós como cristãos, nós estamos abertos a entender, né? E abertos a aprender, mas a não mudar a nossa fé. Sim, claro. Né? Eu, como se diz, eu penso assim, Sim. eu não estou aberto a negociar minha fé de forma Com nenhuma. certeza. Isso é Mas- primordial, né? Com certeza. Tem que ser primordial. Primordial, exatamente. Mas assim, é claro, nós não vamos só conversar sobre a fé, né? Porque eu acho que em tudo que nós fazemos, a nossa fé já é incorporada. Lógico. Então é algo que nós carregamos. Então nós vamos falar sobre política também, Política. economia, o dia a dia, a Austrália, como que é. Então, assim, o que você tiver dúvida sobre a nossa vida, a nossa fé também, pode perguntar, né? Esse podcast é aberto a todos, né? Todos podem vir se sentir
confortável em assistir. Nós recebemos a todos, mas só que nós queremos que todos saibam que nós somos cristãos e que a nossa vida reflete isso. E, assim, do nosso andar, da Bíblia, de tudo que nós conversamos já, né? Do que vocês... como que eu posso... vocês acham que esse podcast é só sobre... como que eu posso falar isso? Tipo, o que vocês esperam desse podcast? Vocês têm alguma expectativa que você quer falar pro público? O que vocês acham? É algo novo, gente, pra nós. Nós nunca fez isso. Então, tipo, nós precisamos de muita ajuda, mas também nós temos umas expectativas, né? Nós estamos esperando sobre isso. Vocês têm algo em mente que vocês queriam? Eu espero que o ouvinte, quem está assistindo, possa ter um momento feliz, né? Talvez estar assistindo na casa ou ouvindo enquanto trabalha, que possa ser assim uma audível, ter um bom áudio, né? Que a gente possa falar bem, né? Para que essas pessoas venham entender o que a gente quer explicar, ou o que a gente quer falar, ou mostrar. Sim. Então, eu espero que a gente venha conseguir passar pro próximo que esteja assistindo algo verdadeiro, que não vem mentiras, que não são só boatos, mas sim fatos. Então, a gente quer sempre mostrar a verdade e fazer você pensar se você está pensando certo ou errado, né? Sim. Sempre, a gente quer sempre falar, pensa nisso. Pensando nisso, hein? Eu acho que pra gente é novidade também. Mas eu já trabalho fazendo alguns vídeos, né, introduzindo as pessoas um pouco mais do meu conhecimento. Sei que não sei tudo, lógico que eu não sei tudo. E acho que é hipocrisia de qualquer pregador, de qualquer pastor, achar que sabe tudo. Embora que você vai ter, em relação de entendimento, você vai ter um pouco mais do que qualquer outra pessoa, né? Porque é aquilo que você faz. Por exemplo, eu estudo diariamente a Bíblia, leio diariamente, então é lógico que eu vou ter uma noção bem avantajada daquilo que eu conheço, daquilo que eu leio. E a gente tem no intuito desse projeto aqui, que é um projeto novo, Pode Pensar, e realmente você pode pensar em tudo que nós dissermos aqui, né? Não é a respeito da nossa vida pessoal, mas é a respeito daquilo que nós vamos falar. Eu sei que nossa vida conta muito, mas ela conta para nossa conversão, né? Por exemplo, o que eu faço, isso vai convergir na minha vida pessoal, a prosseguir com Cristo. Mas na sua vida, o que nós falarmos aqui tem que fluir. Porque muitas das vezes a gente escreve tudo que um pastor fala ali, num culto, mas no fim a gente guarda aquilo no canto, né? E se anota na Bíblia ali, guarda e depois nunca mais você fala naquilo. Nosso projeto no podcast aqui é acrescentar na sua vida, até mesmo na minha, na dos meus irmãos, porque vai ter coisa que eles vão falar que eu não sei. E eu preciso de aprender com isso, né? A gente também vale ao contrário também, né? É muita experiência que o Maninho traz e é bom pra nós, né? Sim, assim, tipo, dá e vai, né? Você dá e ela volta pra você. Então, eu acredito que isso é legal, né? A gente aprender. Sim. Eu queria usar uma palavra aqui, mas a palavra tá meio difícil para poder sair aqui, né? Não, mas entendemos. Então é isso, né?
o nosso intuito mesmo é o pensar, né? Isso era... Por isso que nós quando nós estava decidindo o nome, né, o Maninho falou, nossa, essa daí é realmente boa. E realmente é, né? O pensar, muito no grego, né? No tempo da Grécia, que eles eram muito pensativos. Vai dar pra perceber quando vê o nosso, como que a gente fala lá, o início lá, O Nossa vinheta? a vinheta, você vai perceber o que traz o nosso podcast. Sim. A visão já vai mostrar o que é realmente. Sim. Porque assim, filosofia, né? E a fé vai muito em conjunto, né? Porque na Bíblia tem uma filosofia, que é Deus, né? E o pensar de Deus, essa filosofia. E tem outras filosofias que são contra isso, né? Então, o pensar vem muito da Grécia. E quando Jesus vem, né? Ele chega nesse momento. Os romanos também era pensativo, mas ele contradiz muitos desses pensamentos. E ele traz um pensamento divino. É que naquela época eles viviam, até cortei o Ricardo, né? Mas naquela época eles viviam num pensamento muito terreno, né? Sim. E Jesus veio com um pensamento celestial, então mudou. Por exemplo, os discípulos, ele vai reinar sobre nós, aqui na terra. Sim. Jesus falou, não, eu não vim para cá, eu vim para algo que está acima daquilo que vocês estão pensando. É o reino, né? O reino celestial, e mudou o pensamento dos discípulos. Sim. Porque todo aquele que decidiu ouvir a Jesus, eles não pensavam mais na terra. Tanto que depois você observa os discípulos brigando para sentar do lado de Jesus. Sim, e né, o Jesus comenta, ele fala, eu vou ter uma casa preparada para vocês lá. Então, tipo, ele apontar para eles o caminho certo que ele quer que as pessoas pensam, né? E engraçado que Jesus fala para os discípulos, né? Então, sereis odiados por causa do meu nome. Então, eu acredito que o que Jesus ensinou é a verdade. Quando você fala a verdade, ela vai de encontro Com as mentiras, com a mentira. Então elas não se dão bem. Então por isso que traz esse atrito. Vai ser falado mal, mas é por causa da verdade. E muitas das vezes, né, eu percebi quando eu prego a palavra ou quando eu falo algo de Deus, que as pessoas nos odeiam, mas ela não odeia você. Não. Ela odeia a sua mensagem, da origem dela. E assim, por isso que mais e mais eu, com experiência, eu tô amando mais pessoas. Por quê? Porque eu vejo que o ódio delas, ela pode te matar, mas quem ela tá matando verdadeiramente é Cristo. E é interessante isso que vocês falou, que me traz na mente, que a gente vai aprendendo no tempo, né? Sim. A pessoa, quando você está pregando o evangelho e ela começa a te odiar, é verdade, ela não está te odiando, não é você que ela está odiando, é aquilo que está saindo de dentro de você, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Sim. E ao mesmo instante, se ela te matar, por exemplo, ela não está matando você, ela está tentando calar aquilo que você está falando. Sim. E quanto mais rápido ela aniquilar você, ela aniquila supostamente aquilo que você está falando. Por isso que a Bíblia vai falar que quando o sangue dos crentes eram derramados, mais nasciam. Sim. Porque era através do falar, porque a pessoa só acredita quando ouve, né? E se não houver quem fale, então não vai haver conversão. E você vê, né, que mais as pessoas morriam pelo evangelho, mais as pessoas Mais testemunhavam a verdade. Porque Exato. as pessoas estão morrendo por isso, é porque elas realmente confiam. E é interessante, pessoal, que o que nós estamos falando aqui não foi nada organizado. Não, foi... Isso aqui é espontâneo. Sim, Tá foi realmente. nascendo dentro de nós o que nós estamos falando, né? Sobre essas coisas aqui. Isso aqui eu acredito realmente que Deus está trabalhando nisso. Porque o que nós vamos passar
é realmente necessário para o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo obscuro, negro. Nem sei se pode falar essa palavra. Onde que a verdade se tornou mentiras e a mentiras verdades. Verdade, exatamente. Estamos vivendo um tempo que a palavra ela precisa de ser cortada para que você não seja atingido. A palavra virou ofensa. A verdade agora é mentira e a mentira agora é verdade. Sim. E é preciso, eu creio que é preciso urgente de levantar um povo de luz para pregar a verdade, porque senão as trevas vai tomar conta do mundo. Sim. E né, nós acreditamos que através da Bíblia que penetra o nosso coração, nós podemos ser a luz de cada um e influenciar outros jovens, mais velhos, a também ser luz nessa escuridão, né? E começou isso tudo em Jesus. Ele veio como luz e ele mostrou a escuridão do homem. E por isso que ele morreu. Porque o homem quis mais fazer a escuridão que fazer, né, o que Jesus pregava. Então, assim, mais para frente, é claro, vamos aprofundar nos assuntos, vamos ter um roteiro para certo episódio e assim, mas também vamos ter os convidados diferentes, vamos tentar ter convidados que pensam diferente também, porque se nós queremos pensar, nós temos que pensar com pessoas que discordam de nós, né? Não seria só a nossa opinião, né? Sim. Mas lógico que nós pensamos cristão. Né? Nós não queremos brigas, mas nós queremos fazer com que as pessoas raciocinem como é proposto no nome do nosso projeto. Sim. Pode Pensar. Uma discussão saudável, né? É algo que eleva os dois lados de opinião. E, claro, nós três aqui não concordamos em tudo. Né? As coisas mais detalhadas. E até poderia ser meio estranho, né? Se nós concordássemos em tudo, eu ia falar... Tem alguma coisa estranha, né? Sim. Se a gente concordasse com tudo que um ou outro falasse. Sim. Né? Porque nem com Jesus o povo concordou. Não é não, Ricardo? Verdade. E para que haja também mais conteúdo para passar para as pessoas, é necessário ter essa diferença de pensamento, porque senão não tem como a gente passar nada. Só vai ser aquela coisa e não vai ter mais outras duas coisas, por exemplo, em cima do que ele já falou. Sim. Sim. E então, né, fica atento aos nossos episódios, né, comenta, realmente entra em contato. Se você quiser algo específico, quer saber algo, nós estamos abertos a tudo, né? E queremos passar muita coisa, muito conteúdo. E eu sei que os irmãos aqui estão ansiosos para passar isso. Ansioso é pouco. Quando nós, né, Era 9h01, eu estava mandando mensagem para eles, foi, cadê o pessoal, cadê as crianças? Igual o pai ele. Mas assim, realmente, nós montou aqui, né, nós viu que tudo tava funcionando e nós falou, é a hora do show, né, vamos voltar pra valer. Trabalhar, né? Mas realmente, nós estamos felizes de fazer isso, e eu fico contente de ter os irmãos para fazer isso junto. Eu acho que fazer sozinho não ia ser igual. Eu acho que... Eu já tenho feito, né? Alguns vídeos, aliás, vários vídeos. E eu vou confessar algo que eu tô me sentindo muito bem em ter parceiros para poder fazer. Porque ali você só expõe o seu pensamento. Sim. Mas quando você tem parceiros para discutir sobre o assunto, você começa a ver e pensar com outras mentes também. Sim. Mas vamos ficar por isso, né? Esse episódio. Obrigado pela sua atenção. Para quem ficou até o final, agradeço. E
fique conosco, né? Pensando sobre os próximos assuntos, pensando sobre a vida e continuando essa jornada, né? Não sabemos até quando, mas que nós podemos desfrutar do que Deus nos deu, né? Uma mente pensante. Mas se quiser algo para terminar aí, vocês... A gente agradece, a nossa equipe agradece, a gente tem aí nos esforçado, né, comprado bons materiais para poder passar para você uma boa visão, um bom áudio e boas palavras, né, bons estudos. Vamos trazer boas pessoas aqui que talvez você não conheça, mas vai passar a conhecer desde então. E nós vamos trabalhar, nos esforçar nesse trabalho para que você tenha um bom conteúdo. Fica aí o nosso agradecimento e o nosso abraço de nós todos aqui. E o meu agradecimento também, né, pela nossa equipe, que a gente não... após um culto, começamos a conversar, que formamos um projeto, que no outro dia já estava com um grupo de WhatsApp feito, falando o que a gente ia fazer, comprar para a gente poder gravar. E eu agradeço por vocês dois. Sim, e você que nos assistiu, que a gente possa fazer você pensar, tá bem? Muito obrigado. Valeu, galera. Ficamos até o Abraço. próximo. Fique com Deus.